Assalamu alaikum a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, do canal do Leste. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva, faça o superchat aqui durante a estreia, faça o valeu demais depois. Esse vídeo aqui de longe, tá, pessoal? De longe, tudo que foi feito no canal até hoje foi o que deu mais trabalho. Eu tive que buscar referências primárias diretamente ali no site da CIA, porque vai ser falado aqui em diversos momentos, como você vai ver. Tive que trazer fontes aqui não só em inglês, como geralmente faço, mas em francês também. Então, se vocês puderem fazer o valeu demais ao fim do vídeo, fazer o superchat aqui durante a live e se tornar membro, porque temos a meta aqui de 100 membros até o fim, julho de 2026, vai ser de muita, mas de muita ajuda mesmo, porque assim, vocês sabem aqui, vocês não têm obrigação de concordar comigo, mas a metodologia é séria, o trabalho é sério, então agradeço se vocês puderem nos prestigiar, e até porque esse vídeo aqui é um daqueles que eu sei que vai desagradar absolutamente todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. Mas sem mais delongas, vamos aí ao tema, que é influência da CIA, aí, no caso, na nova esquerda, especialmente no pós-estruturalismo ali francês, desde maio de 68, e como isso foi instrumentalizado aí para vencer a Guerra Fria contra a União Soviética, nesse caso. Vamos aqui, A CIA e a Guerra Fria Cultural, uma nova perspectiva. Inclusive, esse tema de guerra cultural aqui durante a Guerra Fria, pouco estudado, Deixa eu só ver aqui no meu roteiro a citação específica. Assim. A CIA, sob o incentivo de Sidney Hook e Melvin Lasky, foi fundamental no financiamento do Congresso para a Liberdade Cultural, uma espécie de OTAN cultural que reunia todo tipo de esquerdistas e direitistas anti-stalinistas. Eles tinham total liberdade para defender os valores culturais e políticos ocidentais, atacar o totalitarismo stalinista e abordar com cautela o racismo e o imperialismo estadunidense. Sim, a CIA permitia críticas ao próprio Estados Unidos da América de forma velada, nunca a ponto, tá, pessoal, disso fazer frente ao poderio estadunidense, mas dava aquela sensação ali, sabe, de liberdade individual e de oposição controlada, que fez com que esses movimentos funcionassem durante toda a Guerra Fria sob a batuta da influência cultural dos Estados Unidos da América. Ocasionalmente, um artigo com uma leve crítica à sociedade de massa estadunidense era publicado nos periódicos subsidiados pela CIA. Então, como vocês podem ver aqui, nesse caso, por mais a ideologia, no caso, se distancia da realidade, mais fácil é a cooptação desses grupos aí. Por isso também digamos assim, que vocês vão ver aí uma grande amálgama de grupos de extrema esquerda, alguns muito distantes da realidade, ao contrário dos marxistas-leninistas, dos maoístas de outros aqui, apoiando sempre aí grandes revoluções coloridas promovidas pela OTAN, como a Primavera Árabe, como o Rojava, ali no Kurdistão, como a Ucrânia, na guerra russo-ucraniana, e por aí vai. Mas aqui vamos à nossa fonte direta aqui, da CIA, eu só peço... Deixa eu traduzir aqui para vocês. Tem algumas fontes aqui da CIA, pessoal, que elas são escaneadas, tá? Não é o caso dessa aqui, mas já avisando que vai estar... Talvez não dê para vocês lerem. Origens do Congresso para a Liberdade Cultural, 1949 e 1950. Deem-me 100 milhões de dólares e 1.000 pessoas dedicadas e eu garanto gerar uma onda de agitação democrática tão grande entre as massas, sim, até mesmo entre os soldados do próprio Império de Stalin, e todos os seus problemas por um longo período serão internos, eu posso encontrar as pessoas. E foi o Sidney Hook, em 49, falou isso. O Congresso para a Liberdade Cultural é amplamente considerado uma das operações secretas mais ousadas e eficazes da CIA durante a Guerra Fria. Publicava revistas literárias e políticas como Encounter, organizava dezenas de conferências reunindo alguns dos mais eminentes pensadores ocidentais e até mesmo fazia o que podia para ajudar intelectuais do outro lado da cortina de ferro, assim, intelectuais aí na Polônia, na própria Rússia, na Ucrânia, etc., que recebiam divisas aí, financiamento da CIA. Mas isso aí é assunto para outra live aqui, Isso aí é uma página oficial da CIA, eu sempre quis trazer aqui, deu um baita trabalho achar, É mais fácil você achar as pessoas citando a página do que a página em si, para evitar a nossa famigerada chapelância de alumínio aqui, de falar que isso é teoria da conspiração. Não é, tá, pessoal? Não é.
Vamos aqui continuando, né? E agora a gente vai falar de maio de 68, né? Deixa eu traduzir o automático aqui, deixa eu voltar para o inglês aqui para vocês. Paris provocou alarme na CIA e na KGB. Em plena Guerra Fria, as agências de inteligência do ZEU e da União Soviética observaram com alarme os eventos de maio de 68 na França. Longe de apoiar o regime de direita do general Charles de Gaulle, os ZEU o culpavam pela anarquia na França e aparentemente esperavam que o patriarca socialista, Pierre Mendès France, assumisse o poder. Em 30 de maio de 68, o chefe da CIA, Richard Helms, enviou um memorando secreto de 5 páginas ao presidente Lyndon Johnson. De Gaulle acabara de retornar da Alemanha, dissolveu a Assembleia Nacional e prometeu na televisão salvar a França da ameaça do comunismo totalitário. Helms foi implacável em suas críticas ao general, que 2 anos antes havia expulsado a sede da OTAN de Paris. Né? Os gaullistas violaram e perverteram repetidamente sua própria Constituição. Relatou ele ao presidente Johnson, né, pessoal? Assim, vamos lá aqui a nossa análise. Né? Primeiro, que nós vamos ver aqui que maio de 68 quebrou totalmente as pernas estratégicas da França. A França vive aí um longo período, né, de ocaso estratégico, perca de influência, né, perca de zonas de influência e submissão, principalmente aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Né? E tudo isso começa no maio de 68, em grande parte também, pessoal, o caldo cultural que saiu dali era extremamente antimilitar, né, antimilitarista, e não dá para projetar poder sem exército. Eu vou repetir, não dá, não existe projeção de poder sem a carta da guerra estar no seu baralho. Então, do ponto de vista geopolítico, pessoal, a carta da guerra tem que estar no seu baralho, tá? Mas ao mesmo tempo você não pode usar ela o tempo inteiro. Isso aí é um certo paradoxo, né? Mas enfim, a França, como nós vamos ver aqui, teve as pernas quebradas por esse processo aí que começa em maio de 68. E eu não preciso dizer aqui que eu não apoio, né, o que o De Gaulle fez ali na Argélia e por aí vai, né? Mas se eu fosse francês, obviamente eu ficaria pistola, né, da ideia aí, com o que ocorreu com o meu país aí ao longo do século XX, e principalmente depois dos anos 90. Isso aqui infelizmente não tem como a gente traduzir, mas aqui, como vocês podem ver, é um documento direto da CIA, né? França, né? A fuga dos intelectuais esquerdistas, né? Vamos ver aqui o que esse artigo aqui fala. Né? Existe um novo clima de opinião intelectual na França, um espírito de antimarxismo e antissovietismo que tornará difícil a qualquer um mobilizar oposição intelectual significativa às políticas estadunidenses. Aqui, o artigo oficial da CIA, tá, pessoal, de 1985, esse aqui. Tampouco os intelectuais franceses irão colocar o seu peso, como fizeram antes, em outros colegas europeus para se tornarem hostis aos Estados Unidos em questões abrangentes como desarmamento. Né? Aqui desarmamento não desarmamento civil, tá, pessoal, mas desarmamento do próprio Estado. Desmantelamento de exércitos, né? Nesse caso aqui, desmantelamento de bases, desmantelamento de capacidades estratégicas. Não preciso falar que isso aqui foi um desastre para a França e o Brasil vive algo semelhante. Né? E a França hoje está totalmente submissa aos Estados Unidos da América e ao Reino Unido, né? Como todo o resto da Europa, salvo ali algumas raras exceções, como Turquia, né? Hungria, Polônia, Sérvia e por aí vai, mas mesmo assim a Europa acabou totalmente submissa. Né? E sem o equilíbrio, pessoal, entre União Soviética e Estados Unidos, que é a forma não alinhada de jogar o jogo, ficou muito difícil também para a França encontrar parceiros aí para não acabar submetida aos Estados Unidos. Essa política também foi responsável por aquela guinada neoliberal aí do Mitterrand. Né? Mas vamos aqui agora a mais um artigo, esse aqui sobre teoria militar, na verdade sobre defesa, né, no geral, é de um portal francês aqui que eu acompanho, para vocês verem o que é que eu estou falando. Segundo um relatório, a deterioração da infraestrutura militar corre o risco de comprometer seriamente a credibilidade do comando. Outubro de 2025. Vamos ver aqui.
Este patrimônio muito disperso sofre de uma considerável falta de manutenção, marcada por décadas de subinvestimento e falta de manutenção das redes do equipamento técnico. Muitos locais foram construídos ou reconstruídos nas décadas de 50 e 60, ou seja, ainda na época do De Gaulle, pessoal. E todos apresentam os mesmos sinais e problemas de falta de manutenção, alertou o diretor de Serviço de Infraestruturas de Defesa em 2019. Ou seja, grande parte da infraestrutura militar dentro da França, né, foi feita, aí, no caso, na época do De Gaulle ainda, né? E não preciso falar aqui que isso tira aí, vertiginosamente a capacidade de projeção geopolítica de um país, principalmente da França, que coloniza mentalmente aqui grande parte da academia brasileira. Neste caso aqui, né? E essa visão que eu considero pueril, né, infantil, a respeito de teoria militar, de guerra, vocês analisarem alguns pós-estruturalistas ali, né, como o senhor Humberto Eco, por exemplo, vocês vão ver que eles associam quase que automaticamente o fenômeno militar, que é essencial a qualquer país, a França, o Brasil, o coisa que o valha, com o fascismo. O que não significa, tá, que militares não possam cometer abusos, né, etc., e por aí vai, que não precisam haver checks and balances, aí, uma burocracia, né, que controle aí o aparato militar e mantenha ele na coleira, mas isso é totalmente distante desse discurso, tá, divorciado da realidade, que acaba, digamos assim, correlacionando o fenômeno militar aí ao fascismo e a ideologias extremistas. Nós vamos aqui agora a outro tópico. Está traduzido aqui, era para estar em inglês, para vocês conseguirem pesquisar. A arte moderna era uma arma da CIA? Boa pergunta. Boa pergunta. Poder brando, né? Traduziu soft power aqui como poder brando. Diversos ensaios, artigos e livros se seguiram ao texto de Colzó, todos argumentando que a CIA havia, de alguma forma, manipulado o expressionismo abstrato. Em 99, a jornalista e historiadora britânica Frances Stoner Saunders publicou um livro sobre a CIA e a Guerra Fria Cultural, no qual afirmou que o expressionismo abstrato estava sendo usado como arma na Guerra Fria. Uma síntese de seu argumento está disponível online em um artigo que ela escreveu para o jornal Independent em 95. Maneira de um príncipe renascentista, com a diferença que agiu secretamente, a CIA fomentou e promoveu a pintura expressionista abstrata americana ao redor do mundo por mais de 20 anos, né, escreveu ela. Sim, tá, pessoal, a CIA utilizou aí certas vanguardas artísticas, né, não só o expressionismo abstrato, como forma de soft power, mas aqui também não podemos fingir que a União Soviética não cometeu um erro pesadíssimo aqui, né, nesse campo. Né? A União Soviética cristalizou a arte ali, principalmente depois do período do Stalin, ao redor de vanguardas realistas. Isso minou profundamente tanto a capacidade de projeção de poder da União Soviética, quanto de cooptar, né, os seus próprios artistas. Né? Por isso aí, eu sei que tem um pessoal de direita que também me assiste, que acaba sendo contra a arte moderna, etc. Cuidado também, tá, pessoal? Cuidado para não cometerem o mesmo erro que a União Soviética cometeu, né? Nesse caso aqui. Nós vamos aqui a mais um artigo sobre esse tema. Deixa eu pausar aqui o vídeo, né? Senão é perigoso derrubar aqui. A arte moderna era uma arma da CIA, né? Por que a CIA os apoiou? Porque na guerra de propaganda contra a União Soviética, esse novo movimento artístico poderia ser usado como prova da criatividade, da liberdade intelectual e do poder cultural dos Estados Unidos. A arte russa, presa à camisa de força ideológica comunista, não só comunista, mas realista, aqui nesse caso, que está associando comunismo com realismo aqui de uma forma que eu não considero honesta intelectualmente. Eu, por exemplo, sou um realista, né, em diversos campos aí, mas não sou comunista, no campo geopolítico. Não tinha como competir. A existência dessa política, alvo de rumores e contestações por muitos anos, foi agora confirmada pela primeira vez por ex-funcionários da CIA, né, nesse caso aí. Mas, enfim, existiu aqui um embate, tá, uma guerra estética, né, pelo soft power durante a Guerra Fria, como vocês já devem saber, e digamos assim que a estética da liberdade, né, se mostrou superior à estética da revolução, né, vamos colocar assim. Isso aqui também de alerta aí aos amigos marxistas aqui, sei que tem muitos que me assistem aqui. A ideia de liberdade, pessoal, ela vem de mais gibis, né? Vem de mais quadrinhos, vem de mais filmes, mais novelas,
do que a ideia de revolução e emancipação revolucionária. Eu não estou falando que vocês têm que deixar de ser revolucionários. Então, vocês têm que saber embalar as ideias de vocês para vender gibi, né? Vamos colocar assim. Vamos aqui a outro artigo, né? De Estocolmo, não tem como grifar aqui, foi mal, pessoal. Agora que eu vi que é um artigo que eu tive que quebrar. De Estocolmo a Leiden, o papel da CIA na formação da Conferência Internacional dos Estudantes. Em 67, a revista Rampart expôs à Agência Central de Inteligência, né, a CIA, as atividades secretas com a Associação Nacional dos Estudantes, precipitando uma das piores catástrofes operacionais na história da CIA, de acordo com o historiador da CIA, Michael Vine. Mas, enfim, não foi uma catástrofe operacional, tá, pessoal? Longe, mas longe mesmo de ser qualquer coisa uma catástrofe operacional. Na verdade, foi essencial, aí, nesse caso, né, para a CIA vencer, né, a Guerra Fria. Esse ponto aqui ele diz mais respeito aí no caso, né, provavelmente a posição pessoal aqui de quem escreveu o artigo. Mas vamos aqui, agora, a fonte, a referência primária da CIA, né? Essa aqui é uma daquelas fontes, vou até ver como é que está aqui, escaneadas bem mal, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ver se a gente consegue entender aqui, né? O trabalho anticomunista da Associação Nacional dos Estudantes. Isso aqui é do Mr. Turnbull, né, que é um senador aí. Senhor presidente, durante as exposições recentes das conexões entre a CIA e a Associação Nacional dos Estudantes, muito do que foi feito sobre o suposto trabalho anticomunista da NSA. Ainda que esses tenham sido familiares há um longo tempo com as atividades dos projetos da NSA, parece incrível que a ideologia de extrema esquerda da NSA possa ter sido apoiada num programa anticomunista, né, nesse caso aqui. Enfim, né, pessoal, é aquilo que eu falei no início da live, né, quanto mais desconectada da realidade aí, a sua ideologia, né, nesse caso aqui, mais fácil a manipulação. Né? Qualquer paralelo aqui com certos movimentos extremistas hoje aí que apoiam, né, experiências da OTAN, seja na Ucrânia, seja na Síria, seja em outras regiões, não é mera coincidência, é só a continuidade aí dessa colonização mental. E aqui, como mostra também, né, a CIA, nesse caso aqui, foi muitíssimo inteligente e pragmática, né, nesse sentido aí de saber manejar os afetos e de não se importar muito com ideologia, né, porque convenhamos, tá, pessoal, a CIA sabia, esse movimento aqui, né, a NSA, a Associação Nacional de Estudantes, era, digamos assim, como é que se fala, não iria ferir os Estados Unidos de qualquer forma, era inofensivo aos Estados Unidos da América. Mas era muito conveniente, né, financiar esse grupo aqui para criar essa imagem, né, de terra da liberdade, etc., que compra até hoje grande parte até da esquerda brasileira. Né? Mas vamos aqui a mais um artigo. Né? Deixe-me aqui botar em inglês. Né? Fundações ligadas à CIA subsidiam outras 4 organizações juvenis, com os identificados como intermediários. Um grupo estudantil rival de um órgão controlado pelos soviéticos foi fundado em 1950. Deixa eu só ver aqui as... Fundos para grupo de mulheres. Uma quarta fundação com aparentes ligações à CIA, Fundação J. Frederick Brown, de Boston, Massachusetts, tem feito contribuições para um grupo de mulheres com sede em Nova York, chamado Comitê de Correspondência. O comitê trabalha com um grupo de mulheres em países estrangeiros. A mais importante das 4 organizações é a Conferência Internacional de Estudantes, uma confederação de uniões estudantis de 80 países não comunistas. Tem servido como um contrapeso nos assuntos estudantis internacionais a União Internacional de Estudantes, controlada pelos soviéticos. A organização foi fundada em 50, pouco depois do início da Guerra Fria, quando ficou evidente que, sem um rival eficaz, a organização comunista dominaria a política estudantil internacional. Existia aí, então, um jogo de pesos e contrapesos, né, em que os Estados Unidos financiavam certos grupos de esquerda para não permitirem que a União Soviética usasse os grupos de esquerda dos países ocidentais, né, para projetar poder, né, neste caso aí. Também aqui
fato disso aqui ter sido mostrado um grupo feminista sendo financiado, pessoal, não significa que todas as feministas pensam assim, né? O feminismo tem várias correntes aí, e por aí vai. Agora, o identitarismo em específico, ele é muito conveniente a essas pautas, porque ele centra todo o seu debate ali num umbiguismo, né? Separado da realidade, ultra-individualista, aí, centrado em identidades, e ele rompe essa barreira da universalização, né? No caso aí, das pautas, né? Das lutas, etc. Não preciso falar aqui que o lugar daquela famigerada ideia de lugar de fala, na minha opinião, é no perigo, né? Que vem exatamente disso aí. Quem lembra disso aqui no Brasil? Né? Vamos aqui a outra questão. Né? Espera aí, deixa eu deixar em inglês aqui para vocês puderem pesquisar depois. O arquivo do FBI sobre Foucault. Né? Há quase uma década, duas pesquisadoras brasileiras, Eliana de Barros Conde Rodrigues e Maria Isabel Pitanga, fizeram uma descoberta notável. Elas solicitaram materiais sobre o filósofo francês Michel Foucault ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, em Brasília, e obtiveram um dossiê sobre ele, compilado por um serviço de inteligência criado pela ditadura militar brasileira, o Serviço Nacional de Inteligência. O dossiê revelou que a participação de Foucault em um protesto em uma assembleia estudantil em São Paulo, em 75, havia se tornado foco de uma vigilância pelo SNI. Né? Não preciso dizer aqui para vocês, né, que a academia brasileira é profundamente francófila. A esquerda brasileira é profundamente francófila, nesse caso aqui, e que a Nova República quebrou, da mesma forma que vocês viram na França, né? A Nova República quebrou as pernas estratégicas do Brasil. Eu falo isso aqui não por ter admiração ao regime militar, nem nada disso, porque eu reconheço que pelo menos visão estratégica, né? No mínimo eles tinham, assim como Vargas tinha, né? Assim como setores marxistas historicamente têm no Brasil, etc. Né? E a Nova República ela já surgiu aí com a francofilia incorrigível, né? Que vai desde o senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Até os setores aí da esquerda institucionalizada atual no país. Né? Então, o Brasil, pessoal, digamos assim que a redemocratização brasileira ela tem mais a ver com o maio de 68 na França que com qualquer outra revolução. Né? E o interessante é que tem chapéu de alumínio aqui, né, no Brasil, que realmente acredita nesses negócios de globalismo, quando a gente vê aqui que a CIA, né, está trabalhando exatamente para fomentar certos tipos de ideologia. Né? E lembro aqui também que o Scott Bessent, que hoje é secretário do Tesouro do governo Donald Trump, né, foi funcionário do George Soros nos anos 90, né, e que apesar de toda aquela pataquada envolvendo a USAID, o Trump manteve o NED, o National Endowment for Democracy, com o qual ele financia revoluções coloridas no mundo afora. Mas ainda não acabamos aqui, né? Vamos para mais um artigo. Aqui era outro artigo que estava em inglês e foi traduzido automático. A CIA e o novo dialeto do poder. Em 1985, no auge do poder da maioria moral, e décadas antes de um agente da CIA na casa dos 30 se autodenominar uma millennial cisgênero, é um vídeo de recrutamento, um relatório interno da CIA expressava grande esperança nos novos filósofos franceses. Suas ideias, particularmente as de Michel Foucault, ajudariam a formar a base de um campo acadêmico emergente chamado teoria queer, que foi pioneira em conceitos e termos como cisgênero. Né? Isso aqui é um conceito que geralmente é esquecido, né, pessoal? Mas a CIA, digamos assim, que não só fomentou, como apoiou, né? O senhor Michel Foucault, os pós-estruturalistas, e aqui eu não estou falando que todo mundo que segue o Foucault incorre nisso aqui, é um agente do imperialismo, da CIA, coisa que o vale, nem nada do tipo. Eu só quero aqui falar para vocês passarem a ter, pelo menos, né, mais autocrítica e refletirem, tá? Se o que vocês estão defendendo aí nesse caso são ideias de vocês, ou ideias que facilitam a manutenção do status quo geopolítico e deslegitimam o nosso país, né, o Brasil. Gostaria de lembrar que essas ideias aí, quando manejadas pela CIA, né, elas são utilizadas para quê? Para desmerecer o regime iraquiano e derrubar o Saddam Hussein, como foi feito,
para desmerecer o regime iraniano, para desmerecer a Rússia, para desmerecer a China, e por aí vai, né? E por aí vai. Então, tenham autocrítica, tá? Por mais que vocês gostem de filósofo A, B ou C, tenham autocrítica na hora de defender essas coisas, e creio que hoje está aqui muito bem fundamentado, né? Como certas vertentes ideológicas foram empoderadas aí pela CIA, né? No contexto da Guerra Fria, né? Mas, enfim, quero saber a sua opinião. Se gostou, se torna membro, deixe sua curtida, fácil, valeu demais. E deixe aqui a sua opinião aí, se você concorda, discorda, etc. O canal é aberto para a opinião de todos. Só censuro quem xinga de respeito, e aí não estou nem aí. Forte abraço e até a live de segunda-feira.